Olá, meus queridos irmãos e irmãs paroquianos. Então, em relação ao decreto de reabertura das nossas celebrações, então no dia de ontem, conversando com a coordenação paroquial, com algumas pastorais também, nós então definimos de que maneira nós vamos voltar. Então eu vou ler todas as normativas que nos vieram, tanto da Diocese, e a gente então adaptando melhor aqui para a nossa paróquia São Luís Gonzaga. Então, a partir do dia 4 de julho de 2020, serão retomadas somente a celebração da Eucaristia, a missa, a celebração dos sacramentos do batismo e do matrimônio, observando o seguinte: para as celebrações todas, mas principalmente para a Eucaristia, é obrigatório o uso de máscara. Cada comunidade providencia álcool em gel ou líquido, 70%. Não deverão ser distribuídos folhas ou livros de canto, nem folhetos ou qualquer outro material. Manter uma distância mínima de 1,5 m entre as pessoas. E para facilitar a presença e segurança de todos, as comunidades podem organizar a celebração da missa no pavilhão, se assim acharem melhor. Lembrando que é permitida somente a presença de 30% da capacidade de lotação máxima do espaço. Durante a celebração, no ofertório, 1 ou 2 pessoas passarão fazendo a coleta das ofertas. Para a comunhão, os ministros passarão distribuindo a Eucaristia. Antes, porém, alguém passa o álcool nas mãos de todos e logo em seguida o ministro então distribui a Eucaristia. Os fiéis do grupo de risco, hipertensos, diabéticos, pessoas com mais de 60 anos ou com doenças respiratórias, gripados, resfriados, com febre ou com suspeita da Covid-19, são orientados a permanecerem em casa e acompanhem a missa pelas transmissões que continuarão a ser feitas pela rádio e internet. Os fiéis que se encontram debilitados por alguma outra doença poderão receber a comunhão em suas casas pelos ministros extraordinários da comunhão eucarística, mas frisando que esses ministros que forem realizar essas visitas e levar a Eucaristia aos doentes não poderão ser do grupo de risco e nem estar com algum problema de saúde. Também deverão tomar todos os cuidados de higiene, distanciamento e outras formas de proteção. Preparar e fixar cartazes em locais estratégicos alertando aos fiéis sobre todos esses cuidados necessários para evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 e todos os procedimentos a realizar para poder entrar e permanecer na igreja. Os fiéis devem ser orientados a deixar a igreja respeitando as regras de distanciamento e a não se aglomerarem diante da igreja. As primeiras pessoas a sair devem ser as que estão mais próximas da porta de saída, evitando desta forma que as pessoas se cruzem. Para a celebração do batismo, seguem-se todas essas normas e mais. Todos os batizados acontecerão depois da celebração da Eucaristia. Então nós vamos celebrar a missa e logo depois nós faremos o batizado. Isso tanto aqui na Igreja Matriz como também nas comunidades. Lembrando que podem no máximo 5 crianças, somente com a presença do pai e da mãe, do padrinho e da madrinha da criança. Nas comunidades será conversado com a coordenação e agendado os batizados. Aqui na Igreja Matriz acontecerão às quintas-feiras e sextas-feiras depois da missa, aos sábados às 10 horas da manhã e aos domingos depois da missa das 8h30. Então são 4 horários, 4 dias, quinta e sexta depois da missa, no sábado de manhã às 10 horas e no domingo de manhã depois da missa da manhã. Lembrando que o agendamento para o batismo então deverá ser feito pessoalmente aqui na Secretaria Paroquial e a documentação necessária para a inscrição do batismo continua a mesma. Para a celebração do matrimônio, segue-se as mesmas normas e a celebração aconteça com o menor número possível de pessoas. Então somente os noivos, seus pais e mães, irmãos e irmãs e as testemunhas.
Evite-se qualquer contato físico entre a testemunha qualificada do matrimônio e os noivos. As alianças sejam manipuladas exclusivamente pelos noivos. Para os sacramentos da confissão e unção dos enfermos, nós vamos então tomar todos os devidos cuidados para poder fazer ou realizar bem esses sacramentos. As medidas que continuam ainda, que são mantidas. As igrejas, na medida do possível, organizar horários para que as igrejas permaneçam abertas para as orações individuais dos fiéis. Os velórios. Em relação aos velórios e sepultamentos, segue o que está estabelecido pelos órgãos estaduais e municipais desde o início dessa pandemia. Sempre que solicitado e possível, realizar a celebração de encomendação. Porém, esta deverá ser restrita à família e celebrada de forma breve, seguindo todos os cuidados de higiene e distanciamento. Manter a transmissão das celebrações eucarísticas e de outras ações evangelizadoras por meio das mídias sociais. Aqui na nossa paróquia, então, a transmissão das missas todos os dias pelo Facebook e YouTube da nossa paróquia. E fortalecer cada vez mais as ações caritativas de todas as nossas comunidades, da nossa igreja. Continuam suspensas as seguintes atividades por tempo indeterminado. A celebração da palavra com os ministros da Eucaristia nas comunidades, então, por enquanto, elas não podem acontecer. A catequese, as atividades presenciais, encontros, retiros, ritos de passagem deverão continuar suspensas. Para sua retomada, construiremos orientações diocesanas comuns. A princípio, mantemos a referência do retorno às aulas escolares para uma eventual retomada da caminhada catequética presencial. A celebração da primeira Eucaristia e da Crisma. A celebração desses dois sacramentos também continuam suspensas por tempo indeterminado. Assim que for possível fazê-los, nós enviaremos orientações próprias. Outras ações evangelizadoras permanecem suspensas. Todas as escolas de formação, grupos de reflexão, grupos de oração, capelinhas de Nossa Senhora, procissões, romarias, terços, retiros, encontros diversos e demais atividades que possam gerar aglomeração de pessoas. As festas comunitárias. Seguindo as orientações dos órgãos responsáveis, mantemos suspensas as festas e demais promoções comunitárias. Os espaços de lazer. Permanece vedada a abertura dos espaços de lazer que funcionem nas estruturas da Mitra Diocesana de Chapecó, como, por exemplo, as bodegas, as canchas de bote, os bolão, quadras de esporte e tudo isso. Então, aquilo que está em nome da Mitra Diocesana permanece vedado o uso de todas essas atividades. Assim, então, são esses os cuidados que nós iremos tomar para que a gente possa, então, reabrir as nossas igrejas aos poucos, com muita paciência e muita paz. Qualquer dúvida, a gente pode voltar a conversar e a gente, então, pessoalmente ou por telefone, a gente fazer esses acertos. Que Deus abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.